Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Permita-se, irmão. Permita-se ser depurado pelo fogo dele nessa noite. Tudo que o Senhor opera nas nossas vidas não é para a morte, mas para a vida. Talvez você possa pensar assim, mas já fomos tão forjados ao longo desses anos. São tantos anos em Cristo que eu estou. Talvez até algumas situações você já olhe para a sua vida e veja como que calcificadas. Talvez algumas situações você não queira nem tratar ou observar, porque aquilo já está tão assentado, tão enraizado dentro de você. Confunde-se com a sua própria identidade. Confunde-se com os seus próprios pensamentos. E o Senhor me dizia que muitos de nós tomamos para nós, tomamos como nossos aquilo que não foi depositado por Ele. Aquilo que faz parte de uma natureza corrompida já foi vencida na cruz. Mas elas estão tão enraizadas dentro de nós que nós tomamos como nossas. Mas o fogo vai depurar nessa noite. E eu não falo de pecado. Talvez o seu caso seja, e essa é a noite de você se permitir ser purificado pelo fogo. Mas o pecado foi vencido na cruz. Eu falo dessa batalha dentro de nós, na nossa mente, pelo governo das nossas vidas. E tantas coisas já foram tratadas ao longo de tantos anos, nessa casa principalmente. Em todos esses anos o Senhor foi nos tratando, o Senhor foi nos purificando. Palavra após palavra, liberada a cada ano. Uma sucessão de uma construção daquilo que o Senhor desejava promover e tem promovido em nós. Mas o Senhor me dizia assim: lixo do ourives. E caminhando dentro dessa palavra que o Senhor trouxe dessa casa de fundição, Ele me levou a esse contexto que eu não conhecia. O lixo do ourives. E aqui eu quero contextualizar. Olha aqui para mim. O ouro, como nós vimos, passa por esse processo de purificação pelo fogo. Aquela pepita de ouro que quando você encontra é irreconhecível muitas vezes aos nossos olhos, ou aos olhos de um leigo. Mas o garimpeiro profissional, ele olha aquela pedra muitas vezes escura e quase sem brilho, mas ele identifica ali uma pepita. E aí ele leva para esse lugar de fundição, e essa pedra ela sofre um processo de purificação, exposta a uma alta temperatura, e ela é purificada. E muitos de nós temos sido expostos às altas temperaturas ao longo desses anos. E muitos de nós já fomos purificados. Muitos de nós já passamos por esse processo em que chegamos irreconhecíveis, cobertos de camadas, de crostas, de lixo. Quase irreconhecível na nossa identidade. Mas na mão de um hábil garimpeiro, na mão de um hábil ourives, ele reconhece que ali há algo de valor, mas que precisa ser submetido ao fogo, para que seja purificado. E esse é o primeiro processo. Nessa queima, umas impurezas são consumidas pelo próprio fogo, e outras são descartadas, não servem mais para nada. E tem-se então uma barra de ouro. E o Senhor me dizia, muitos de vocês já têm se tornado barras de ouro. E o ouro representa não a manifestação do seu ou do meu valor, mas do valor do Cristo que habita em nós. Muitos de vocês já têm manifestado essa raridade, essa beleza, essa preciosidade, que é a vida do Cristo em nós. Essa é a nossa barra de ouro. Esse é o nosso valor. Esse é o nosso peso, a medida dele em nós. E muitos de nós já temos apresentado essa realidade. Mas aí o Senhor me levou a esse processo, a entender o que é o lixo do ourives. O lixo do ourives é quando o ourives pega aquela barra e ele vai transformá-la numa joia. Ele vai fazer dela uma joia. E ali agora ele começa um processo de lapidação. Ele corta, ele serra, ele vai polir, ele vai passar a lima. Ele vai transformar aquela barra bruta, de qualidade, de valor,
em algo lapidado, numa joia, com um destino e com um chamado específico. Um anel, uma aliança, um cordão, um broche, uma tiara. Vai dar um destino àquela barra. Só se faz por meio de lapidação. Esse mês de maio é um mês de lapidação sobre as nossas vidas. Cada um de nós que tem sido depurado e forjado no fogo ao longo desses anos, tem se transformado nessa joia preciosa, nessa barra que entende que é chamado a manifestar o Cristo ressuscitado e que nisso reside o nosso valor, somente nisso. Mas chegou um tempo de lapidação, porque a barra de ouro ela pode ser comercializada e ela tem grande valor, ela serve a um propósito, mas quando ela é lapidada, ela se transforma em algo que toca as pessoas. Uma aliança que simboliza um casamento. Um cordão em que eu ponho no meu pescoço e tem um simbolismo para mim. Uma tiara, um anel. E esse é o nosso chamado. Que é aquilo que nós portamos, que é o Cristo. Toque a vida das pessoas. Toque aqueles que nos circundam. Toque a terra, toque o mundo. De nada tem um valor para matar a fome ou para produzir nada, uma barra de ouro parada. Ela tem que ser transformada e gerar riqueza que chegue à vida das pessoas. Quantos agora estão subsistindo com as barras de ouro? O Senhor quer lapidar as nossas vidas, para que nós possamos atender ao chamado dEle sobre a nossa vida. E o lixo do ourives é algo muito interessante. Quando o ourives vai trabalhar com essa barra e transformá-la fazer uma lapidação para fazer uma joia, ele tem uma bancada especial que tem uma gaveta embaixo. E tudo que ele vai, toda a ferramenta, tudo que ele vai usando para polir, para lixar, para cortar, vai caindo os resquícios, as lascas, as minúsculas partículas, vão caindo nessa gaveta, o lixo do ourives. E quando ele termina, e ao longo do tempo, aquelas ferramentas, as limas, as lixas, os alicates, aquilo vai se misturando com as impurezas e forma um lixo. Esse lixo do ourives. E aí quando a gente ouve a palavra lixo, né, o lixo remete ao que? A algo sujo, a algo que deve ser descartado imediatamente. Mas não é assim com o lixo do ourives. Porque no meio do lixo do ourives, há ouro. No meio do lixo do ourives, a preciosidade. E o Senhor me dizia que muitos de nós já fomos purificados pelo fogo. Mas vem um processo de lapidação. Porque há coisas que queremos descartar. Há coisas que queremos deixar num canto. Há coisas que nós olhamos e nem vemos mais. Porque se você procurar a imagem do lixo de ourives, do ourives, quando ele trabalha na sua bancada, você olha aquela ferramenta, tudo que ele recolhe, para que seja depois apurado, se há ouro, aos meus e aos seus olhos nós descartamos aquilo, isso não serve para nada, isso é só pó, são impurezas. Ao olho nu, ao olho de um leigo, de um não especialista, ele nem reconhece o ouro, mas o ourives, ele sabe que no meio daquele lixo, há preciosidade. E esse é um tempo em que o Senhor, como um hábil ourives, vai fazer a apuração desse lixo. Para fazer a apuração desse ouro, desse lixo do ourives, não é qualquer um que faz. Ele precisa juntar todo aquele lixo, todas as ferramentas, tudo o que ele recolheu ao longo daquele trabalho, tudo que ele usou, tudo que saiu daquela gaveta, ele junta e ele leva para um processo muito especializado. Para que seja apurado se no meio daquele lixo, o ouro que há, o ouro precioso, porque nada é descartado. E somente um olhar de um especialista apura o ouro que ali está e de novo torna ao fogo para que ele tenha valor como ouro. Nesse mês de maio, é isso que o Senhor deseja fazer com as nossas vidas. Lugares em que nós já temos deixado, Senhor, aqui eu nem estou vendo mais, isso aqui nem dói mais, isso aqui eu já passei por cima, eu nem vejo mais. O Senhor quer tocar nessas áreas, como um hábil ourives, especializado, que só Ele reconhece no meio da sujeira, aonde Ele precisa extrair o ouro.
no meio daquilo que nós já encobrimos e deixamos lá para trás, mas que ainda respaldam e ainda dizem das nossas condutas, dos nossos comportamentos, aquilo que ainda influencia o nosso jeito de falar, aquilo que ainda influencia os nossos pensamentos. E nós queremos muitas vezes nem olhar para isso. Senhor, é tão imperceptível. Eu já fui curada, eu já fui purificada. Mas chegou o tempo do Senhor extrair do meio do lixo, do meio daquilo que está no profundo da nossa mente, do meio daquilo que só nós sabemos pelo que choramos. Está na hora dele tocar nesses lugares e alinhar o nosso coração. E esse é o mês de maio, esse é o mês do fogo dele, esse é o mês em que ele nos lapida, esse é o mês em que ele vai mais profundo, porque é aquilo que ele tem para nós, o cenário que ele quer nos enviar, nós precisamos estar com o nosso coração totalmente preparado para isso. Nós não podemos adentrar nesse tempo carregando muitas vezes um coração que nessa hora tem evidenciado essas marcas. E o Senhor me dizia que muitos de nós têm sido acometidos nesse tempo em que uma lupa foi colocada, como foi ministrado aqui. Nesse tempo em que não teve nada novo. Eu digo nas relações intrafamiliares, dentro das casas e dentro de nós mesmos. Há um cenário novo. Mas a verdade é que esse cenário trouxe uma lupa que amplificou aquilo que nós carregamos. Os medos, as angústias, a confiança, a desconfiança. E é aí que o Senhor quer tocar nessa hora. É aí que o fogo do Senhor quer chegar. Porque é o lugar para o qual Ele vai nos enviar. E exige que nós não carreguemos esse coração. Mas um coração que foi depurado de forma precisa, em que nada foi descartado daquilo que o Senhor depositou sobre nós. Nada se perdeu no meio do lixo, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Nada se perdeu no meio do lixo que foi produzido ao longo da somatória de palavras lançadas às nossas vidas. Nada se perdeu no meio do lixo, do sofisma, das mentiras. Nada, tudo será depurado, tudo será purificado e tudo será lapidado pelo fogo do Espírito que hoje habita em mim e em você. E aí, irmãos, para entender tudo isso, essa depuração, essa purificação, que você pode trazer agora, se são dores, feridas, marcas, muitas na infância, coisas que já havíamos dadas por descartadas, que, como eu disse, o Senhor pretende lapidar em nós. E eu tenho estudado muito sobre a neurociência. E tenho buscado entender o que é a neurociência, né? É entender como o cérebro funciona. E quando o Senhor foi conectando as coisas, né? Quando eu soube que ia pregar, e ao longo da semana aquilo que o Senhor tem tratado comigo ao longo desse tempo, e o Senhor foi conectando as coisas como uma engrenagem. E qual é o papel dessa neurociência? Palavra difícil, mas para algo simples. Como o cérebro funciona. Através dessa neurociência que estuda o nosso cérebro, não a forma dele. Não se ele é aquele formato anatômico, né? O cérebro tem uma forma anatômica só. Embora tenha algumas vezes que a gente acha. Não sei você, mas eu acho assim, eu tenho um buraco aqui. Porque tudo que entra parece que não fica. Mas o cérebro tem uma forma anatômica só. A neurociência estudou dentro do nosso cérebro. Como que é o pensamento? Quando você está comendo, está feliz, está alegre. Quando você come aquele chocolate, sabe, mulher? Naquele momento... Aquele momento precioso que só um chocolatinho resolve? Só eu passei por isso? Não, né? Tenho certeza. E homens também. E você quer um doce. O Alexandre tem querido comer muito doce. Diz que é a idade. Depois eu pergunto ao apóstolo Cristiano se é verdade. Que os dois têm mais ou menos a mesma idade. Que vai ficando mais velho que é doce. Então, você come aquele doce e a neurociência consegue filmar. Psicólogas, me perdoem, pessoal da Argentina, vocês me ajudaram nessa palavra, né? Mas me perdoem pela falta de técnica, eu vou só traduzir aqui na minha falta de especialização, de conhecimento, mas a mensagem que tem que ser impartida é Cristo, e é isso que interessa. Então, nessa construção dentro do cérebro, esse formato, a neurociência consegue ver. Quando você come aquele chocolate, aquele doce, quando o seu time ganha, quando você está adorando, quando você está namorando, a neurociência consegue ver dentro do seu cérebro qual área acende, qual área é atingida, qual área é iluminada, qual área conecta, ela consegue ver isso dentro do cérebro. E nós vamos entender o que isso tem a ver com essa lapidação que o Senhor quer fazer. Essa tecnologia permitiu observar isso, desde um bebezinho, como que ele reage.
Isso se deu através dessa neurociência, esse estudo do cérebro. E sabe o que essa ciência descobriu? Que nós não nascemos com essas redes, com esses pensamentos dentro de nós, eles não nascem prontos, essas redes. Elas são construídas. Essas redes daquilo que nós pensamos, daquilo que nós ouvimos, pensamos ou fazemos, elas vão gerando pensamentos que são como que ruas. Imagine aí, ruas e avenidas, dentro do seu cérebro. Então essas redes de pensamentos dentro da nossa mente, do nosso cérebro, ela é construída. A neurociência conseguiu identificar isso, observar como se produz uma rede de pensamento dentro do nosso cérebro. Que coisa fantástica. Pastor, é aula de ciências? Não, você que não teve muita facilidade de ciência, fica aí comigo, você vai entender. Você vai entender o que o Senhor quer falar. E aí, nós entendemos que essas redes são construídas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, talvez só tenha acontecido comigo. Mas aí você amanhece aquele belo dia, feliz da vida, contente, se arruma, sai para trabalhar antes da pandemia, né? Quando a gente nem sonhava em pandemia. E aí você sai, vai fazer vai para o trabalho, faculdade, enfim. Aquilo que você tem que cumprir naquele dia. E aí uma pessoa, aquela pessoa que já está tendo um enrosquinho ali, ela passa por você, seja na faculdade, no trabalho, ou o vizinho, aquele vizinho bênção. E daí libera uma palavra. E aquela palavra que, sabe, vai lá, dentro. Você pega aquela palavra. E aí você chegou no lugar que você ia, o primeiro que você encosta, você já fala, e aí fulano, tudo bem? Ah, tava. Mas aí aquela pessoa, né, você acredita que ela encontrou comigo, falou isso? Então quando a pessoa falou, você já pensou naquilo que provocou em você. Naquilo que de mal provocou em você. Quando você se assenta com o outro, você de novo retorna àquele assunto e comunica aquilo que a pessoa falou. De novo, mais um pensamento. Aí você precisa ligar para alguém. Ou você vai ligar para o seu marido, para sua amiga, para sua mãe, para sua tia. Você não acredita que aquela pessoa, lembra aquela que eu te contei? Pois é, falou isso. Terceiro pensamento. Então você vai construindo, o seu cérebro vai entendendo que aquilo que você pensa forma uma rua pavimentada, forma uma rua de pensamentos, vamos dizer assim. E daí o cérebro, com a inteligência projetada por Deus, ele diz assim, bom, se ela já está pensando isso, vamos todo mundo se organizar aqui dentro para tornar mais fácil esse pensamento. O cérebro se acomoda para que aquele pensamento flua mais rápido. Entendeu por que você quer comer chocolate? Não é suficiente um pedacinho, tem que ser uma barrona? Porque daí o pensamento, não, olha, ela comeu, olha como ela ficou feliz, gente, olha aqui, toda vez que ela bota o negócio na boca, sobe aqui a substância, libera tudo, uma rua, vamos pavimentar logo para produzir mais. E daí, viu, não é culpa nossa, não, é sim, olha o domínio próprio. Mas entende como funciona? Os pensamentos são construídos. E aí eu vou lá para Salomão, que diz assim, conforme tu pensas, assim será. Por quê? Porque cada coisa que eu aprendo, cada sistema de pensamento, pavimenta uma rua. Então, por exemplo, se os pensamentos vêm, eu fui rejeitado, abandonado, machucado, eu tenho ódio, e etc. Cada pensamento desse gera uma rede, uma rua pavimentada dentro do nosso cérebro, que ganha força. Quanto mais eu alimento esses pensamentos, eles ganham força, eles viram estruturas pavimentadas, caminhos dentro do nosso cérebro que conduzem com rapidez aquele pensamento. Será que algum de nós já se pegou muitas vezes? Mas eu não acredito que eu estou pensando de novo nisso. Será que algum de nós já se pegou nessa situação? Mas gente, esse pensamento que tinha ido embora, agora parece que o negócio encontrou um caminho e quando você vê, você já mergulhou naquilo, né? Eu acho fantástico como que a ciência, ela vai compreendendo um pedacinho muito pequeno da mente de Deus e do que Deus criou. E aí esses pensamentos vão tomando esse caminho pavimentado. E você pode perguntar assim, pastor, então o segredo é não pensar mais nisso? Então eu não penso mais, o cérebro não vai mais construir aquele caminho? Não é tão simples assim. Por quê? Porque essas ruas dentro do seu cérebro, esses caminhos já foram pavimentados. Já estão estruturados. Mas o fogo vem lapidar esses caminhos pavimentados que se formaram dentro de nós.
E aí você quer ver como está na palavra? Vai lá em 1 Coríntios 2, 14 e 16. 1 Coríntios capítulo 2, no verso 14 e 16. 2, 14, 16 diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Diga comigo: nós, porém, temos a mente de quem? De Cristo. E eu não sei se você entende. Eu sei que eu entendo Deus falando assim: olha, eu vou dar a vocês um cérebro. E esse cérebro, ele tem uma plasticidade, nome chique. Deus não falou assim, né? Eu estou fazendo adaptação. Ele se molda dentro dele. Ele vai construir caminhos pavimentados, caminhos enrijecidos pela história, pelas marcas, pelas mágoas. Construir caminhos que vão levar vocês a pensamentos de morte, de dor, de tristeza. Então sabe o que eu vou fazer? Essa mente formatada, ela não vai servir. Então eu vou dar a vocês a mente do meu filho, a mente de Cristo. Não é essa mente, é a mente dele, uma nova mente. Gente, quando eu entendi isso, falei: Senhor, uma mente nova, uma mente sarada. Sabe esses caminhos que vocês pavimentaram? Pelo abuso, pelo adultério, pela solidão, pelo abandono, sabe todos esses caminhos? Eu trarei sobre vocês uma mente nova, a mente do meu filho, que é pura, que é curada, que é sarada. E essa mente tem outra identidade. Ela produz outros pensamentos. Você quer ver onde está isso? Jeremias 29, 11 e 13 diz assim. Não precisa abrir, eu abro você. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Eu é que sei, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscares de todo o seu coração. O Senhor nos dá a mente do Filho dele, e ele diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. E quando ele diz isso ao profeta Jeremias, dentro desse contexto, o Senhor falava a um povo que estava cativo na Babilônia. Esse povo para o qual o Senhor está afirmando isso através do profeta, tinha sido levado por Nabucodonosor e estava cativo na Babilônia. E esse povo tinha falsos profetas, o povo estava rebelando, estava um tumulto. E aí o Senhor manda o profeta e diz: olha, eu que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. O Senhor estava dizendo a eles assim: olha, porque eles queriam sair logo do cativeiro. Porque um povo foi levado e o outro ficou, e eles queriam sair. Então o Senhor vem e diz assim: olha, eu não vou retirar vocês desse cativeiro agora, mas eu vou retirar o cativeiro de dentro de vocês. E aí ele diz assim: nessa cidade de cativeiro, quando vocês forem libertos, quando vocês entenderem os pensamentos que eu tenho, quando vocês me buscarem de todo o coração, quando vocês olharem para mim e me invocarem, quando vocês me ouvirem, buscar-me-ão e me acharão de todo o seu coração, então a paz da cidade será a paz de vocês. Deus não tirou aquele povo do cativeiro, mas tirou o cativeiro de dentro deles, da mente deles. Uma geração no deserto não conseguiu entender isso. E não pôde entrar na terra prometida. Porque foram tirados do cativeiro. Mas o cativeiro não foi tirado de dentro deles. O Senhor tem uma nova terra e um novo mundo a partir desses dias. A partir de quando tudo isso, tanto faz, se é 10 ou 11, não interessa. Ele é o dono dos tempos. E Ele tem um novo tempo para a sua igreja. Mas ninguém pode entrar lá se o cativeiro estiver dentro ainda da nossa mente. Ninguém pode produzir lá se o cativeiro estiver dentro de nós. Homem, o Senhor tem uma nova terra como sacerdote, como marido, como esposo, como pai. Mas você precisa se libertar do cativeiro na sua mente. Do cativeiro do que você viu seu pai fazer. Do cativeiro da sua casa.
Mulher, a mesma coisa, esposa. O cativeiro precisa sair da sua mente. E o Senhor diz: eu lhes dei uma nova mente. Eu lhes dei uma nova mente. Eu dei a mente do meu filho. Nós estamos clamando para sair do cativeiro. O mundo está clamando para sair do cativeiro. Sabe por quê? Porque não queremos tirar os cativeiros que estão dentro de nós. E é por isso que o Senhor diz que maio é um mês de purificação, de lapidação. Porque Ele vai queimar toda a corrente, todo o cativeiro dentro de nós, se assim nós permitirmos. Não queira fugir do cativeiro. Porque o Senhor nos diz nessa noite: procurai a paz e vocês terão paz. A paz da cidade é a paz de vocês. Nós somos criados para governar essa terra. Nós somos criados para manifestar o Cristo ressuscitado nesse mundo. Uns querem sair do cativeiro indo para o céu, indo para Nova Jerusalém, indo para a terra prometida, o arrebatamento. Outros querem logo sair da quarentena para poder voltar à vida normal. E o Senhor me dizia: vocês querem fugir do cativeiro que há dentro de vocês. Vocês não entendem que eu entreguei o meu filho para que vocês fossem livres de todo e qualquer cativeiro. Nessa situação, no seu cativeiro, qual é o seu cativeiro hoje? Qual é aquilo que na sutileza ainda aprisiona a sua mente? Que desfaz a sua identidade? Que não te permite acessar aquilo que você porta? Aqueles homens esperavam o Espírito que vinha de fora, como línguas de fogo desceu. Mas hoje esse Espírito habita em nós. E talvez o maior cativeiro seja a impossibilidade de ver o Espírito em nós. Nos sentimos indignos muitas vezes. Como eu me senti indigna de carregar a Cristo. Como eu me senti indigna de portar a vida dele. Como eu me senti indigna de manifestá-lo. Como eu achava sentada nesses lugares por tantos anos: isso não é para mim, isso não é para a minha vida. Não, isso eu não vou viver. Cativeiro na mente. E o Senhor diz: eu lhe dei uma nova mente. Liberte-se desse cativeiro, porque o Senhor proveu em Cristo todas as condições para que nós fôssemos libertos do maior cativeiro que um ser humano pode ter na sua mente. E é por isso que o apóstolo vai dizer: transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Alguém pode questionar que esses caminhos já parecem sedimentados, já parecem enrijecidos. Não tem como, pastor, eu já tento. E aí sabe que a neurociência, de novo, a neura, as psicólogas, a neura disse, ciência, tá? Eu acho fantástico isso, como eu disse, eu vou estudando e vou vendo a ciência correndo atrás para entender a mente de Deus. E aí a neurociência descobriu por agora, por esse tempo, olha o que ela descobriu, que essas redes de pensamentos, a rede neural, só para você, eu sei o termo, tá? Arine, não vai me puxar a orelha. Essa rede de pensamento, sabe o que a neurociência descobriu? A tal da neuroplasticidade, ó, plástico, móvel, né? Algo maleável. Sabe o que ela pode sofrer? Uma mudança intencional. A neurociência, através desses equipamentos, dessa tecnologia, ela descobriu que essas ruas, embora pavimentadas, elas podem ser mudadas. Elas podem ser intencionalmente mudadas. Aí você vai lá em Romanos 12:1. E você vai ver onde está isso na Bíblia. Os cientistas teriam bem menos trabalho se eles se dessem ao trabalho de entender a mente do nosso Senhor. Mas isso cabe a mim e a você, que somos filhos. Romanos 12:1-2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é matéria para outro tempo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que a neurociência descobriu, que o cérebro é moldável dentro dele. A fisiologia dele pode ser intencionalmente moldada. Deus já disse: transformai-vos pela renovação dos seus pensamentos. Porque aquilo que vocês pensam, vocês são. Eu coloquei em você a condição de vencer toda sofisma na sua mente, toda mentira. Eu dei a mente de Cristo. Eu disse que é possível. E a neurociência descobriu que é.
Transformai-vos. Renova essa mente calcificada na dor, no abandono, calcificada em tentar provar o seu valor, calcificada em ter que agredir o mundo para esconder uma grande frustração que você tem de você, da história que você viveu. Então eu bato para que eu não apanhe mais. Eu bato porque eu já apanhei o suficiente e agora eu me defendo batendo. Eu agrido porque já foi agredido e agora ninguém mais me toca. Fortalezas na mente, e o Senhor diz: transformai-vos pela renovação. Tenha uma mente curada e sarada. Talvez você caminhe buscando aprovação, como eu busquei tantas horas. A aprovação de pai, a aprovação de mãe, a aprovação de marido. Eu preciso ser aprovada, e um caminho na minha mente. E o Senhor diz: transformai-vos, filha, porque eu provi um caminho na sua mente, que você foi aprovada por mim antes da fundação do mundo. Você foi aprovada por mim quando eu conhecia todo o seu erro, todo o seu pecado. Você foi aprovada por mim. E para selar isso eu enviei o meu filho. E nós passamos uma vida querendo ser aprovados, porque a nossa mente está formatada. Mas Ele tem uma nova mente. E Ele diz que é por essa mente, a mente do Filho em nós, que nós seremos transformados. Então hoje eu declaro sobre a sua vida, que toda palavra dita: eu sou assim, eu sou desse jeito, para mim não tem mais jeito, eu paraliso essa voz e eu declaro que o fogo do Espírito consome esse sofisma sobre a sua vida. Porque o sangue foi vertido na cruz para que você e eu acessássemos a mente do Filho. E se você apenas olhar a ciência patinando, ela descobre aquilo que o nosso Deus já estabeleceu. Eu não sei se eu estou ficando doida, mas quando eu olho isso, Mas não, tem uns que estão comigo, né? A capacidade de mudança foi colocada em nosso cérebro. Entende isso? A capacidade de mudança foi colocada no nosso cérebro. Ele foi preparado para a renovação. Ele foi preparado para receber a mente de Cristo e ser renovado. O nosso Senhor, o nosso Deus nos criou dessa forma. Você foi preparado para a renovação. Você pode ter a idade que tiver, né? Qualquer idade, você pode fazer aniversário amanhã. Você foi preparado para a renovação. Você pode até hoje ter escutado uma voz que dizia: meus dias já estão contados. Você quer ver uma fase que nasce no inferno, que é um sofisma na mente? É alguém que diz assim, tem até um grupo agora no Facebook aí, quem é de Taubaté, é de uma escola bem grande que tem aqui, eu estudei nessa escola há muito tempo. Alguém daqui? Você em casa, levanta a mão, você sabe o que eu estou falando. É uma escola assim de algum tempinho atrás, não muito, mas enfim, criou-se um grupo. E tem coisas legais, nós vemos foto, e aí me incomoda muito quando as pessoas postam e falam: ai, no meu tempo é que era bom. Naquele tempo, aquele meu tempo. Olha, no meu tempo não era assim não, viu? Qual é o seu tempo? Qual é o seu tempo? Eu falo assim, gente, porque eu falo aqui, falo com você. Qual que é o seu tempo? Qual é o seu tempo? Você de 10, de 20, de 30, de 50, de 80, de 100... de 120, que é o que nós chegaremos aqui. O apóstolo Hélio vai ser o primeiro a ultrapassar essa margem. Qual que é o seu tempo? Qual é o seu tempo? Se você é eterno, se Deus habita em você, se Cristo habita em você. Qual é o seu tempo? Um saudosismo que leva a sofismas e a mentiras. Como se a felicidade e a plenitude estivesse naqueles dias da adolescência, naqueles dias da juventude, naqueles dias em que eu era casada, naqueles dias em que o meu filho era vivo, naqueles dias em que eu não tinha doença. Um sistema que vai condicionando a felicidade a algo que é externo. Porque esse sistema não entende aquilo que nós portamos. A mente que nos dá plenitude, a mente que nos dá vida. A mente que nos cura e nos sara. A mente que nos sustenta nesses dias e em qualquer outro. E assim segue esse grupo. E até aqui, a capacidade de mudança foi colocada em nosso cérebro. Ele foi preparado para a renovação.
Você que viveu uma história, seja ela qual for. Você que viveu um casamento. E você que talvez tenha entrado nele por tantas mágoas, buscando tantas coisas, que só Cristo pode lhe dar. Dentro de você há a capacidade de uma mente preparada para a renovação. E para desfrutar de uma plenitude, que só a mente de Cristo em você pode proporcionar. Ver os benefícios de sair do cativeiro e se autorizar a ver. E a ser curado. Esses são dias desse fogo lapidar e produzir essa cura. Porque o fogo do Espírito vem nos lapidar. Talvez nessa semana você precise procurar um ministro. Talvez nessa semana você precise acessar, estamos todos nós aqui, toda a equipe de ministros, com a vida à sua disposição. Porque você precisa se permitir ver e acessar esses lugares. E destruir esses caminhos consolidados sobre a sua mente. Para que você possa desfrutar e acessar a mente de Cristo. Acesse a secretaria da igreja, acesse os ministros, mas exponha e seja curado para que você desfrute daquilo que é pleno na tua vida, a mente de Cristo sobre você. E até aqui nós falamos do em. A palavra lá do início da pastora. Aqui, o fogo do Espírito que vem produzir, que quer fazer em nós e através de nós. Agora nós vamos entrar no através, para que eu possa finalizar. Vai lá comigo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2. Capítulo 1. Versículo 1. E por que o através agora? Por que primeiro em? Porque o nosso coração precisa estar preparado para se cumprir. Primeiro em. Ele se prepara cumprindo em, para que depois ele chegue no através. Porque Deus não pode produzir o através se primeiro não tiver feito na sua vida. Deus não nos chamou como servos, chamou como filhos. Deus não quer que você o sirva a custo da sua própria consciência, a custo da sua existência. Deus quer um filho que serve ao Pai, porque entende que tudo que é do Pai é dele. E há uma grande diferença nisso. Há uma grande diferença entre você se portar como um servo. Porque o servo passa uma fatura, tem uma cobrança. Fiz a minha parte, o Senhor não fez a minha. Cumpri a minha parte no acordo, Deus, e o Senhor não tem cumprido o seu. Isso é a mente de servo, isso é a mente antiga, isso é a mente adâmica. Esses são os caminhos dentro do nosso cérebro que Adão proveu. Porque quando nós entendemos que nós somos filhos, nós não temos uma fatura, uma cobrança. Nós não temos no fim do mês um salário que me é devido. Mas eu faço a vontade do meu Pai. Porque as coisas do meu Pai são as minhas coisas. Os negócios dele são os meus negócios. E aí nós vamos ao através. E eu quero ir com vocês em Atos 2, capítulo 1, que diz assim. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como um som, como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, eles não são porventura galileus, todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um na própria língua materna, na nossa própria língua materna? E aí ele começa a nomear, olha, nós somos partos, medos, elamitas, tem os naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ponto, a Ásia, Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões de Líbia, das imediações de Cirene, tem romano aqui que residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. E como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Eles ficaram aqui, essa passagem, ela vai trazer da manifestação, da descida do Espírito Santo, no Pentecostes. Jesus havia
sido assunto aos céus, ele havia subido, e os discípulos, os apóstolos estavam ali aguardando a promessa, o Espírito Santo, que haveria de vir. E esse é o momento em que o Espírito Santo vem. E essa festa, e ali eles estavam nesse momento de Pentecostes, e aí diz que vários judeus, homens piedosos de todas as nações, essas que eu li aqui, eles vieram para uma festa de Pentecoste, que não é esse Pentecoste que hoje nós falamos, mas o Pentecoste do Antigo Testamento, que era a festa da colheita, a festa da gratidão. Né? O povo judeu estabeleceu-se uma festa em que depois da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, eles traziam essa oferta de gratidão ao Senhor, pela colheita, pela comida. Essa era a festa de Pentecostes, instituída ao povo judeu. Então o povo que vinha, ele vinha para celebrar essa festa. Então chegou todo mundo para trazer as suas ofertas de gratidão, e lá estão aqueles homens, aqueles discípulos de Jesus, que embora não existisse nenhuma rede social, você pode imaginar o burburinho e o falatório. E aí, cadê o que foi crucificado? Cadê o mestre deles? Eu imagino, eu fico pensando esse cenário, se fosse hoje. E aí, aquele que andava com eles? Aquele que andou com eles esses 3 anos e agora foi crucificado, agora estão eles ali? E aí esses homens vieram, e toda sorte de pessoas. Porque a palavra diz que alguns zombavam e achavam que eles estavam bêbados. Você pode continuar lendo depois. Então tinha um cenário preparado. Deus liberou o seu Espírito através daqueles homens. Mas tinha um cenário preparado. Todos os povos vieram, vários povos vieram a Jerusalém. Aqueles homens estavam ali. Havia um cenário preparado para a manifestação. E se você se atentar à palavra, no final, no capítulo 11, diz assim: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. A manifestação do Espírito Santo, o fogo que desceu do céu, o fogo que queimou, que consumiu, que encheu aqueles homens. Toda manifestação do fogo do Espírito, ela tem um propósito só: a manifestação das grandezas de Deus. Quando aquele fogo desce e consome, toma a vida daqueles homens, eles são cheios. Eles começam a falar na língua de cada pessoa que estava ali. Como se houvesse ingleses, chineses, japoneses, hispânicos, e cada um falava numa língua e eles compreendiam na sua língua materna. A manifestação do Espírito Santo, ela tem que ter um propósito. O fogo queimando em nós e nos enchendo, ele tem que ter um propósito. Não é a sua glória, não é a minha glória, não é a glória de homens, não é a manifestação dos homens, mas é a manifestação das grandezas de Deus, a saber, Cristo Jesus. Deus preparou um cenário para a descida do Espírito Santo. Há um cenário preparado nesses dias para a manifestação do Espírito Santo. Há um cenário que Deus preparou. Ali judeus de todas as nações vieram. Agora todas as nações também foram paralisadas e vêm observando a Nova Jerusalém, a igreja do Senhor. Todas as nações, tudo que as nações produziram, todo conhecimento, tudo foi paralisado. E a igreja do Senhor tem sido observada. Você, igreja, eu, igreja, nós temos sido observados. Há um cenário preparado. Mas o fogo que vira em nós, esse fogo que o Senhor nos diz que vem nesse mês, esse fogo tem que produzir uma linguagem compreendida pelas nações. Nós estamos em um ano de relacionamento, de reconciliação. E esse é um tempo estratégico em que precisamos nos capacitar e preparar para nos comunicarmos com o mundo. E aí nós vamos de novo para o grande mestre de comunicação, de todas as ciências e de todas as esferas de conhecimento humano, Jesus. Jesus comunicou-se com uma linguagem que tocava as pessoas. A verdade que emanava da vida dele, confrontava, mas aproximava. Porque ele apresentava a grandeza do Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. E quando ele confrontava em amor, ele aproximava as pessoas. O Senhor vai nos dar a capacidade nesse tempo de sermos provados pelo fogo, de sermos cheios do fogo do teu Espírito, do seu Espírito, mas para manifestar a grandeza dele, que é a verdade do seu Filho em nós, para acessarmos uma linguagem própria às nações. E aí eu quero te perguntar,
Como você tem se capacitado até agora? Será que você tem se capacitado? Em qual área de comunicação da sociedade o Senhor te posicionou? E aí eu vou ler a palavra que a profeta compartilhou comigo, que diz assim: o mundo tem muito conhecimento em todas as áreas, mas nenhum conhecimento tem sido suficiente para dar respostas a esse tempo que vivemos. Preste atenção aqui em mim. Por isso, o Senhor nos chama, como igreja, para através de nós, validar o conhecimento. Conhecimento por conhecimento o mundo tem muito, mas o Senhor nos chama, cada um de nós, aí na sua área. Você é um empresário, você é um funcionário, você é um professor, você é um médico. O Senhor nos chama nesse tempo para validar o conhecimento, validar com o sangue do Cordeiro, validar com a mente de Cristo, validar com a manifestação do seu Filho, porque esse conhecimento produz vida e as respostas que o mundo não tem. Mas o que nós estamos fazendo nesse tempo? Será que até aqui temos dormido? Nos perdido nas redes sociais? Angustiados pelos dias? Pois eu quero te dar uma notícia nessa hora. O Senhor te convida a se capacitar. Qual é a tua área? A tua área é ser mãe? Deixe-se ser capacitada como mãe nesses dias. O teu chamado a atuar, a tua área profissional. Vá ler os livros que você já conhece. Vá ler e vai estudar. Não, mas eu já domino, já sou um excelente profissional. Eu quero te dizer, o Senhor vai validar o conhecimento que você tem. Ele busca filhos que estejam dispostos a validarem o conhecimento para transformar na manifestação do seu filho. Um conhecimento e uma linguagem que a terra anseia. A terra clama por essa manifestação. Infelizmente a igreja não tem entendido isso. E ela tem apresentado uma linguagem tão imbricada. Imbricada é quando vai pondo, sabe, quando revela uma coisa, aí põe outra por cima, por cima, por cima. A igreja tem apresentado uma linguagem tão imbricada, religiosa e doutrinada, que se afastou da verdade. E como consequência, do mundo. Só que ele não veio julgar o mundo. Ele veio amar o mundo, por meio da sua igreja, por meio da minha e da sua vida. O conhecimento precisa da validação das pessoas que portem a Cristo. É tempo de capacitação, é tempo de preparação. Eu não sei quantos dias ainda essa pandemia vai durar, eu não sei se tem quarentena ou não, mas eu quero te dizer, é tempo de preparação, é tempo de capacitação. Vem aí um mundo novo, com valores novos. O mundo está perdido, o mundo nem sequer compreende quais valores serão mantidos ou retidos, quais valores serão transformados. Mas eu quero te dizer, vá ao Senhor, permita-se ser preparado, capacitado, porque o Senhor vai validar o conhecimento que o mundo precisa através da sua igreja. Não é tempo de dispersar, mas nesse tempo nós podemos acessar aquilo que o Senhor tem de precioso. Amém? É tempo de nos capacitarmos, de estudarmos, de validar todo o conhecimento. Qual é a sua área? Tecnológica, saúde, educação, social, artes? Eu quero chamar a adoração aqui comigo. Por favor. Esse fogo do Espírito, que vem primeiro produzir em nós, que nos deu essa mente nova, que estabeleceu sobre nós uma nova mente, que nos preparou para sermos renovados. Repita comigo aí na sua casa, coloque a mão sobre a sua cabeça, feche os seus olhos agora. Você, criança, Helena, Júlia, vamos lá, põe a mão na cabeça. Ei, você que para muitas áreas dizia, não tem mais jeito, Senhor. Coloque a mão sobre a sua cabeça e declare assim comigo: eu fui preparado pelo meu Pai para ser renovado. Você foi preparado para ser renovado. Você foi preparado para ser renovado nos seus pensamentos. Você foi preparado para ser renovado nos seus sentimentos. A nossa estrutura, o nosso corpo depõe daquilo que o Senhor sonhou, daquilo que o Senhor estabeleceu. Meu irmão, não é uma utopia, não é uma fantasia, não é um achismo. A ciência comprova aquilo que já foi estabelecido antes mesmo da fundação do mundo. Essa é a verdade sobre a nossa vida. E é isso que o fogo vem depurar. É isso que o fogo vem forjar em nós.
destruir cadeias, mentiras, Venha como fogo. nos reposicionar na mente pura, curada e sarada, que não vem, mas que já está sobre nós. Essa mente já está aí. E eu quero declarar sobre a sua vida que tudo que impedia até o dia de hoje de que ela fosse plenamente manifesta sobre a sua vida, que esse processo de renovação que te levasse da condição de servo para filho, tudo que impedia que isso se cumprisse, eu declaro que esse é o mês, eu declaro que esse é o tempo, eu declaro que é chegada a hora, eu declaro que o Senhor estabelece isso sobre a sua vida, eu declaro que você não precisa sair do cativeiro, mas que o cativeiro é arrancado de dentro de você, de dentro da sua mente, de dentro dos seus pensamentos, porque nós fomos preparados para isso. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor, porque tudo que nós somos depõe daquilo que tu és. Cada estrutura do nosso corpo depõe daquilo que o Senhor fez sobre nós. Declara a tua verdade. As ciências, elas buscam entender aquilo que já está na nossa mente, aquilo que foi colocado através da mente do seu Filho. Nós te glorificamos por isso, Senhor, e nós te pedimos que nesse mês de maio, onde o Senhor diz que o teu Espírito vem como um fogo, que as nossas mentes, que as nossas estruturas, que tudo que é abalado, que todo caminho forjado dentro de nós, que toda mentira estabelecida, que toda rua pavimentada pela natureza adâmica seja consumida pelo seu fogo, e que nós desfrutemos daquilo que a tua palavra diz: sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Não é a renovação da política, não é a renovação do governo, não é a renovação da cura, é a renovação da nossa mente. É aí que nós somos transformados, é aí que nós somos transformados. E eu declaro sobre a tua igreja, eu declaro sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos: cumpra-se, Senhor, em nós a tua vontade. Nós queremos o nosso coração alinhado, nós queremos ser preparados para o novo que o Senhor tem. Nós arrancamos e decidimos arrancar todo o cativeiro das nossas mentes, e nós declaramos a tua verdade sobre as nossas vidas. Proclamamos a tua verdade a partir dessa mudança. Proclamamos a tua verdade nesse novo tempo. Proclamamos um tempo em que a igreja é a resposta, mas a igreja com uma mente sarada, com a mente de Cristo, com uma mente curada. Declaramos um tempo em que todo conhecimento humano é subjugado e cativo à obediência de Cristo. Declaramos que se levantem jovens que sigam, é comigo. Eu quero validar o conhecimento. Eu vou à faculdade não para ser doutrinado, eu vou à faculdade não para ser doutrinado, mas eu vou para validar o conhecimento na manifestação do Filho de Deus. Eu vou para validar aquilo que o Senhor já estabeleceu. Nós declaramos que essa geração se levanta. Nós declaramos jovens, adolescentes e crianças que vão às universidades, que vão validar aquilo que o Senhor estabeleceu. Nós declaramos pessoas que vão validar a tua verdade sobre os 7 montes, sobre as comunicações, sobre a educação, sobre a saúde, sobre a política, sobre o governo. Nós declaramos que esse é o tempo em que se levantam homens e mulheres dispostos a validar com a sua verdade a verdade que é Cristo. Nós declaramos esse um tempo preciso em que a sua igreja se levanta para ser forjada e preparada para manifestar as grandezas de Deus. Amém. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.